Eu sou o Brian e juntamente com o Luiz Henrique nós falaremos sobre o último tópico dos ventilatórios, que são os filtros rejeita-faixa. Nessa apresentação nós vamos mostrar o projeto, a simulação e a montagem prática de um filtro NOT. E também o filtro NOT também é conhecido como filtro rejeita-faixa, como estava no título desse slide. O principal objetivo desse experimento foi montar o circuito e identificar sua frequência de rejeição ou a frequência na qual o sinal sofre maior atenuação. E também nós analisamos a resposta do circuito no osciloscópio e comparamos com resultados teóricos, simulados e experimentais. E ao contrário do filtro passa-faixa, que permite eh, a passagem de uma determinada faixa, o filtro NOT ele rejeita uma pequena faixa de frequência e mantém as demais com uma pouca alteração, né? Então, como se eu tivesse feito o contrário. O filtro NOT, ele é um filtro do tipo rejeita faixa projetado para atenuar fortemente uma frequência específica. Na frequência central de rejeição, que é representada por F0, o ganho do circuito atinge seu menor valor, e fora dessa região, o sinal passa com uma pouca atenuação. A resposta à frequência apresenta um vale estreito. A resposta à frequência ela vai apresentar um vale estreito, né, conhecido como NOT, e a profundidade desse vale indica que a capacidade de circuito e a profundidade desse vale indica a capacidade do circuito de eliminar a frequência indesejada. Entre os parâmetros principais do filtro estão a frequência de rejeição, o ganho na faixa de passagem e a largura da faixa de rejeição, e também o fator de qualidade, que é muito importante. Com- e, e ele é importante porque o fator de qualidade está relacionado à seletividade do filtro. Quanto maior o valor de Q, que é o fator de qualidade, mais estreita será essa faixa de rejeição. E esse tipo de circuito ele é muito utilizado para remover interferências específicas em instrumentos biométricos. Também uma aplicação muito comum é a redução do ruído de rede elétrica em 60 Hz, presente, em, é, presente nos sinais como ECG, EG, MG, e que é interessante remover essa faixa de frequência para a gente conseguir visualizar o sinal, senão essa faixa de frequência vai lá e vai dominar todo o sinal, não vai dar de ver nada. Então é muito importante o note por causa disso. Então, portanto, nós estamos utilizando essa primeira parte, a topologia Selene e Key, em que ela é configurada nessas seguintes disposições entre resistores, capacitores, com sinal de entrada, né? O segundo capacitor é duas vezes C, ele é aterrado, em que os valores utilizados foram 22 kΩ para os resistores e um capacitores de 120 nanofarad, consequentemente esse aqui 240 nanofarad. E um amplificador operacional utilizado é o TL081, que está configurado com um ganho unitário, funcionando principalmente como um buffer para reduzir o efeito sobrecarga RC. E para realizar esse experimento, nós utilizamos um gerador de funções, um osciloscópio, um multímetro, uma fonte simétrica de mais ou menos 12 volts, uma protoboard, jumpers, resistores, capacitores e um amplificador operacional TL081. O gerador de função foi utilizado para aplicar o sinal senoidal com amplitude constante e frequência variável. O osciloscópio permitiu observar simultaneamente o sinal de entrada e o sinal de saída, e o multímetro foi utilizado para verificar os valores dos componentes e conferir a continuidade entre as conexões.
E a fonte simétrica ela alimentou o TL081, né, na porta 4 e 7 e permite que o sinal variasse em torno de 0 volts sem provocar saturação do amplificador. Nessa imagem nós temos a montagem prática realizada na protoboard e durante a montagem foi necessário conferir cuidadosamente as posições dos resistores no TL081 e identificar corretamente os terminais de entrada, saída e alimentação. E também foi importante respeitar as relações entre resistores e capacitores, porque a qualidade de rejeição, perdão, depende diretamente da correspondência entre esses componentes. E o gerador de fusão foi conectado à entrada do amplificador e um canal do osciloscópio foi conectado à entrada e o outro na saída desse osciloscópio. Nós conseguimos visualizar as ondas desse projeto. E antes da montagem prática, o circuito foi simulado no Proteus. E nessa simulação foram utilizados resistores de 22 quilôohms, um resistor de aproximadamente 11 quilôohms, capacitores de 220 nanofarad e 240 nanofarad, um TL081 alimentado com uma tensão simétrica e configurado como uma realimentação unitária, conforme proposto, né, pela essa topologia. Durante o teste, nós mantivemos a amplitude de entrada constante, variando apenas a frequência do gerador, que está bem aqui. E para as frequências afastadas, 60 Hz, a saída permaneceu próxima da entrada, e quando a frequência se aproximou de 60 Hz, sinal proveniente dos dois ramos da rede ficaram em oposição de fase, provocando o cancelamento do sinal de saída. Será visto posteriormente na simulação na prática. E o diagrama de Bode ele permite observar a resposta do circuito em função da frequência. E para o fruto NOT corretamente configurado, o módulo deve permanecer próximo de 0 decibel na maior parte das frequências e apresentar também uma queda acentuada de 60 Hz. E esse ponto ele corresponde à frequência de rejeição, onde ocorre o menor ganho do circuito, né? E a largura desse vale ela é representada pela faixa de frequências afetadas pelo filtro. Um vale estreito indica que é maior seletividade e maior fator de qualidade. E a profundidade dessa rejeição ela depende bastante da precisão dos resistores, capacitores e pequenas diferenças entre os componentes impedem o cancelamento perfeito e fazem com que a amplitude de saída não chegue exatamente a 0. No gráfico, ele mostra uma variação bastante elevada próxima à região de rejeição, por isso é importante verificar se a curva selecionada no ponteiro está correspondentemente próxima ao ganho em decibel ou da fase de circuito. Então, o fator de qualidade dessa simulação não está tão legal para visualizar o comportamento do NOT, né? Nós não temos aqui o zero, o ganho próximo a 0 dB, e o vale não está tão estreito, mas ele está próximo de 60 Hz. Então vamos comparar isso com o que nós vamos obter na prática e ver se tem alguma significância. Nesse primeiro resultado foi aplicada uma frequência aproximada de 360 Hz, com uma entrada de 1,09 volts pico a pico, e a saída ela ficou próxima de 1,01 volts pico a pico. E se nós tivermos calcularmos o ganho, nós temos 0,93 dB, ou perdão, 0,93, e convertendo para dB nós temos menos 0,66. Portanto, nessa frequência, a atenuação foi pequena
Isso é esperado porque nós estamos em 360 Hz e estamos bem afastados da frequência de rejeição calculada, que é 60 Hz. E na simulação, as duas ondas elas também é, apareceram praticamente sobrepostas, confirmando que o sinal ele passa pelo circuito com uma pouca alteração. Só um pouquinho de defasagem e amplitude um pouco reduzida nós podemos ver aqui. E nesse segundo resultado, a frequência foi ajustada para aproximadamente 60 Hz, como mostra aqui a visão do osciloscópio. E nós podemos observar que o sinal de entrada manteve a mesma amplitude, enquanto o sinal de saída ele ficou fortemente reduzido para 80 milivolts. E na simulação, a saída apareceu praticamente próxima a zero. E no experimento ainda existe um pequeno sinal residual, como mostra aqui na imagem. Esse comportamento confirma que a frequência de rejeição do circuito está próxima ao valor teórico de 60 Hz. E caso a saída medida também tenha sido de aproximadamente 80 milivolts para uma entrada de 1 volt pico a pico, o ganho seria de 0,08. E se nós convertermos para dB, daria menos 21,9 dB. Isso representa uma redução significativa da amplitude do sinal de saída, confirmando a, confirmando a frequência que nós estamos calculando, né? Que o 60 vai ser fortemente atenuada pelo vale. E uma das principais dificuldades foi obter uma rejeição profunda em exatamente 60 Hz. Porque como esse filtro ele sofre muita interferência das variações dos resistores, capacitores, as variações também de tolerância. Então, encontrar o valor exatamente igual ao que era esperado não foi tão eh, não foi encontrado um valor tão próximo daquilo que nós desejamos. Por isso que nós tivemos essa pequena variação no valor de saída. E quanto mais próximo de zero, melhor, né? Então, esse foi o maior problema encontrado para realizar essa montagem. Agradeço muito a atenção. A partir do duplo T vai ser o Henrique que irá explicar. E nós agradecemos demais pela atenção da professora, pelos monitores e pelo conhecimento que nós conseguimos adquirir eh, nessas últimas semanas de laboratório, né? Muito obrigado e até a próxima. Olá, sou Luiz Henrique e vou dar prosseguimento à apresentação. Aqui a gente vai utilizar a clássica topologia do duplo T, onde com os amplificadores operacionais para garantir o alto fator. O grande desafio aqui é o casamento preciso dos componentes, onde estabelecemos os resistores R1 e R2, equivalente ao do R3, e os capacitores C1 e C2 eles vão corresponder à metade do C3. O escopo dessa topologia ela é bastante pragmática, né? Porque aqui a gente vai dimensionar os componentes para que a gente possa, vamos dizer, entre aspas, excluir a frequência de 60 Hz da rede elétrica, para que a gente possa aferir a eficiência dessa atenuação. Então a gente vai ter um controle para rejeitar essa faixa de 60 Hz, que geralmente é um ruído da rede elétrica. Que a gente vê como de praxe, em toda a metodologia que é utilizada, a gente sempre faz a simulação computacional, utilizando o Proteus para que nos dê segurança ao compararmos o resultado
da simulação com o de bancada. Aqui a gente fez um ajuste bem fino, onde a gente utilizou alguns valores passivos comerciais, que seriam resistores da ordem de 10K e 13K, em conjunto com capacitores de 100 nanofarads e 200 nanofarads. Aqui nós temos um diagrama de Bode, que avaliando aqui a resposta e frequência, a gente pode observar a assinatura, vamos dizer, inconfundível do comportamento do NOT, que é onde o gráfico de magnitude em decibéis, ele aqui está revelando um vale extremamente agudo. Aqui, ó. E agudo e profundo no ponto de rejeição. Essa característica ela assegura que, teoricamente, que os sinais adjacentes a essa frequência elas não vão sofrer degradação significativa, enquanto o nosso alvo de 60 Hz será submetido a uma atenuação máxima, vamos dizer assim, entendeu? Aqui a gente tem a validação dos nossos resultados na prática, onde a gente comprova a seletividade do filtro na bancada. A gente testa, a gente realizamos testes fora da zona de corte, onde a gente injetou pelo gerador de funções um sinal de 300 Hz, visível na tela aqui do nosso osciloscópio. A gente pode perceber no sinal aqui de entrada, com 1.11 volts de pico a pico no canal amarelo, ele vai atravessar a rede do duplo T e vai surgir uma saída de 980 milivolts. Esse comportamento ele é dinâmico e ele prova que o circuito mantém uma integridade do espectro fora de sua banda de rejeição. Aqui a gente está utilizando outra validação, que é onde aqui a gente vai aplica um sinal de entrada cravado em 60 Hz com 1,07 volts de amplitude. A gente pode notar bem aqui que o sinal vermelho aqui, ele, vamos dizer que ele vai ser detectado como low signal, e vai ser só apenas medido apenas os 100 milivolts residuais. Essas, vamos dizer, usar a palavra supressão drástica, ela comprova de ponta a ponta a precisão dos nossos cálculos de síntese da simulação, onde foi retirado aqui o ruído em si de 60 Hz, que é, vamos dizer assim, que foi configurado 60 Hz, a gente está trabalhando como se fosse o ruído da rede elétrica, e ele é, entre aspas, retirado. Podemos verificar aqui que com a estabilidade do sistema, o índice de atenuação ele vai ser ele é devidamente validado através de nossos experimentos feitos no tanto computacional quanto de bancada, onde temos a comparação e um resultado muito satisfatório. Com isso, encerro a apresentação e obrigado.